O trânsito pode provocar os seguintes problemas ambientais. Poluição sonora. O trânsito provoca poluição sonora? Sim, o barulho de funcionamento dos motores, o barulho que sai ali pelo escapamento do veículo, apesar de já ter o silencioso ali, o silenciador, mas ainda sempre gera algum barulho. Buzina, trânsito, enfim, o trânsito em si de veículos gera barulho. Quem mora às margens de uma avenida movimentada sabe muito bem disso. Então, o trânsito pode provocar poluição sonora? Pode. Então, essa certamente é uma resposta. Provoca poluição visual? Sim. Faróis de veículos pegando ali nos olhos de quem vem em sentido contrário, mesmo as lanternas traseiras à noite, com a luz vermelha, fora toda a sinalização de trânsito que tem que ser implementada às margens das vias, que já causa uma poluição sonora, e por aí vai. Então, a alternativa B também serve como resposta. Poluição atmosférica, poluição do ar, vamos dizer assim, também acontece. A queima de combustível e os resíduos que saem pelo escapamento do veículo também. Seria A, B e C? Não. Todas as alternativas acima. Inclusive, eu quero aproveitar e deixar uma dica. Na maioria das vezes, 70%, 80% das vezes, que na alternativa D estiver escrito todas, pode ir nela que é a resposta. 70%, 80% das vezes, tá? Não é 100% aplicável, não. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Não jogue pontas de cigarro nas estradas, elas podem provocar a chamada guimba de cigarro. A pessoa acabou de fumar ali e jogou, se bem que o motorista em si não pode nem fumar e dirigir ao mesmo tempo, porque isso é infração. Mas às vezes um passageiro do veículo acaba fazendo, enfim. Isso vai provocar derrapagens? Absolutamente não. Imagina uma guimba de cigarro provocar uma derrapagem? Não. Incêndios? Bem provável, né? Talvez, certamente será essa a resposta. Contaminação das águas? Pode ser, né? Assim, a longo prazo pode ser que aconteça. Tantas e tantas guimbas de cigarro jogadas ali podem sim poluir os rios e tal, mas está muito assim superficial. Os incêndios aqui é uma coisa mais direta. Vou eliminar a letra C. Explosão em contato com asfalto? Olha, se fosse explosão em contato com algum material explosivo, tudo bem, mas asfalto? Até então eu não sei que asfalto explode por causa de guimba de cigarro não, tá? Essa é aquela alternativa absurda que dá para eliminar na questão. Ficamos então com a alternativa B. A erosão indiretamente pode ser causada pelo trânsito, como perguntinha bem mal elaborada e muito pouco relacionada a trânsito, né? Erosão são aquelas cavidades que tem na terra, né, no solo, em razão de água, muita água, passou-lhe chuva. Em determinados lugares a gente vê ali que a chuva é escoada, né, todo por um determinado ponto e causa ali erosão, aquelas rachaduras de água mesmo, aquelas cavidades na terra. Aqui diz que ela é causada pelo trânsito, mas diz também que isso acontece indiretamente. Então, quer dizer, não são os carros, os pedestres, os usuários do trânsito que causam isso. Se não são usuários do trânsito, a gente já consegue aqui ter uma interpretação superficial dessa pergunta muito mais elaborada. Mas vamos lá. Estradas mal planejadas podem causar erosões? Sim. Imagina uma estrada mal planejada, não vai ter um bom escoamento da água quando chover e a água vai passar por um determinado local que vai provocar essas cavidades, essas erosões no solo. Pode ser essa a resposta. Enchentes? Sim, as enchentes causam erosões. Mas qual que é a relação de enchente aqui com o trânsito? Absolutamente nenhuma. Não vejo como ser essa a resposta. Efeito estufa. Efeito estufa é o aquecimento global. Ele tem sim algumas consequências relacionadas diretamente ao trânsito, não é nem indireta, é diretamente, porque os veículos poluem, aumenta ali a camada de carbono ao redor do planeta, isso retém o calor que era para ser dispersado e aquilo acaba servindo assim como uma redoma que retém esse calor e provoca um superaquecimento. É o tal do efeito estufa. Qual que é a relação disso com erosão indiretamente? Nenhuma, está fora. Degelo das calotas polares? Sim, o efeito estufa provoca o degelo das calotas polares, porque aumenta o aquecimento global, consequentemente as calotas de gelo no norte e sul, eles acontecem, mas não tem relação nenhuma aqui indireta com essa erosão, nem direta nem indireta com a erosão. Então, questãozinha bem mal elaborada, tentando assim buscar de todo jeito, nós chegamos aqui à resposta alternativa A. Sobre emissão sonora, é falso afirmar. Presta atenção aqui, ó, emissão sonora, barulho, ruído, poluição sonora. E muita atenção, porque aqui a questão está pedindo a falsa. É nessa hora que muitos candidatos se distraem ali lendo as alternativas e acabam marcando a verdadeira.
Alternativa A, o ruído máximo tolerável é de 100 decibéis. Olha, em aula anterior aí eu já mostrei que o ruído máximo tolerável é 90 decibéis. Isso para não causar dano nocivo à audição, porque estresse já causa a partir dos 60 decibéis. Então, essa é falsa. A questão está pedindo a falsa, certamente será essa a resposta. Vamos na alternativa B. As turbinas dos aviões a jato são uma das maiores fontes de poluição do ar. Realmente, turbina de um avião faz muito barulho, polui muito sonoramente. Então, certamente, essa aqui não será a falsa. Estou eliminando ela. Alternativa C. Quando o veículo ultrapassa 120 decibéis, ele causa danos irreparáveis. Com certeza. Imagine um barulho, aqui quando o ruído, eu falei veículo, quando o ruído ultrapassa 120 decibéis, já é um barulho estrondoso. Já está aí na faixa de barulho de uma turbina de avião mesmo. Isso é verdade, a questão que é a falsa, eu eliminei a C. Pode trazer como consequência surdez prematura. Sim, lógico, isso vai prejudicar a audição. Então pode sim trazer como consequência surdez prematura, isso é verdade. Eu eliminei porque a questão que é a falsa. A alternativa A é a resposta. Primeiros socorros são ações de emergência objetivando amenizar o sofrimento das vítimas e evitar um problema ainda maior, o agravamento de lesões. Ao socorrer, o que não fazer? Aqui está querendo saber o que não fazer, tá? Então, cuidado para não esquecer e marcar aquilo que fazer, não fazer. Sinalizar o local, tem que fazer ou não fazer? Tem que fazer. Aqui está querendo aqui não fazer, então elimina. Análise primária e secundária das vítimas envolvidas, tem que fazer ou não fazer? Tem que fazer, como a questão está querendo naquela que não, já eliminei também. Parar o mais próximo possível do veículo acidentado, está errado, isso não fazer. Então, certamente será essa a resposta. Solicitar uma equipe de resgate? Tem que solicitar. Fazer. Então, elimina, porque a questão está querendo aqui não fazer. Ficamos mesmo com a letra C. Ao socorrer uma vítima com estilhaços de vidro no olho, perceba que aqui é no olho, apenas um olho. Você deve pingar colírio anestésico? Presta atenção nessa regrinha sagrada. Você jamais, em caso de prestação de socorro em vítimas de acidente de trânsito, vai aplicar qualquer tipo de substância, medicamento ou qualquer coisa em qualquer que seja a ferida ou ferimento que ali existir. Tá bom? Isso é regra sagrada. Então, letra A está fora. Retirar com a pinça os estilhaços de vidro. É outra regrinha sagrada. Tá, a primeira aqui foi o colírio, né? Não vai usar nenhum tipo de substância. Retirar. O tal do retirar em acidente de trânsito é uma regra sagrada. Não mexa no ferimento. Tá? A letra B também está fora. Tampar o olho onde está o estilhaço. Percebam que aqui o examinador diz que é para você tampar o olho onde está o estilhaço. E está no singular, olho, tampa o olho onde está o estilhaço. Muitos de vocês marcariam essa resposta e errariam. Sabe por quê? Porque a recomendação é que você cubra os dois olhos. Mas por que, Ronaldo? Somente um está ferido? Somente um tem um estilhaço de vidro? Porque pensa bem, você está ali com um estilhaço de vidro dentro do olho esquerdo. Se você cobre apenas esse olho, o outro olho ficando aberto, a pessoa vai, ainda que não queira, ainda que involuntariamente, hora ou outra ela vai direcionar a visão dela, a vista dela para algum objeto. Vai que alguma coisa passou que ela vai mover o olho para lá. E quando ela move o olho direito, o esquerdo faz o quê? Vai junto. Confere? Então, o ideal, o adequado, o recomendável é que você cubra ou tampe, nem está falando tampar na letra C, mas na letra D está usando um termo mais adequado. Cobrir os dois olhos, de maneira que a pessoa não enxergue nada, porque sendo assim ela não vai ficar movimentando com o olho, tentando ver as coisas e, consequentemente, vai evitar que o outro olho, o ferido, também se movimente. Então, a resposta é essa aqui, ó, os dois olhos. Claro que nessa questão tem uma maldade, perceba que aqui o examinador colocou um olho no singular, o que te leva a crer que a resposta seria a letra C, e não é. A resposta é a letra D. Qual é a prioridade ao socorrer uma vítima de acidentes? Acidente, né? Sem o S aqui. Sinalizar o local e chamar o resgate? Sim, sinalizar em primeiro lugar, chamar o resgate também, uma das primeiras coisas a fazer. Pode ser essa a resposta. Verificar fratura? Longe de ser prioridade, isso aqui não. Mas não tem que verificar, não, Ronaldo? Tem, mas primeiro você vai fazer outras coisas, né? Verificar o estado de choque, do mesmo modo que fratura, tá? Transportar a vítima, esqueça esse lance de transportar a vítima. Você, socorrista leigo, vai se limitar a prestar o socorro no local. Remover uma vítima de local de acidente,
só em caso de risco iminente, de incêndio, afogamento ou coisa desse tipo. Letra D está fora, confirmando aí para nós letra A como resposta. O que não se deve fazer em um acidente de trânsito? Perceba que aqui o examinador quer saber o que não se deve fazer. Abandonar a vítima de acidente com pretexto de fugir do flagrante. Vocês acham que a gente deve abandonar a vítima, principalmente com a finalidade de fugir do flagrante? Não, a gente não deve fazer isso. Então isso aqui não deve. Como a questão está pedindo qual que não deve, essa serve como resposta. Omitir socorro. Omitir quer dizer não prestar o socorro. Vocês acham que a gente deve fazer isso? Não. Então essa aqui também não. Como a questão está pedindo aquela que não é, essa também serve como resposta. Remover a vítima das ferragens. A gente deve remover vítima? Não. Isso é regra sagrada. Não também. Como a questão pede aquela que não é, essa também serve como resposta. Consequentemente, você não pode marcar A, B e C. Alternativa D vai estar escrita: todas as afirmativas estão corretas. Não é que elas são procedimentos adequados, são procedimentos inadequados. Então, todas elas servem como resposta. Então, esse correto aqui foi isso que o examinador quis dizer. E dica: em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta.